Eu sou Manuel Rodrigues, e se você cresceu em Porto Rico nos anos 90, é bem capaz de ter ouvido as mesmas histórias que eu. Eu morava com minha família em uma pequena fazenda no interior, cercada por montanhas e floresta. A vida ali era tranquila, simples, mas isso mudou quando os barcos começaram a espalhar. Algo estava atacando os animais das fazendas, algo que ninguém conseguia explicar direito. A primeira vez que ouvi falar do tal chupa-cabra foi na rádio. Falaram de algumas cabras que foram encontradas mortas, completamente drenadas de sangue. Diziam que era algum tipo de predador, mas ninguém tinha visto o bicho que fez aquilo. Tudo começou ali, em Canóvanas. O que me chamou a atenção de verdade foi quando meu vizinho, o Sr. Rivera, perdeu 5 galinhas de uma vez. Eles eram os mesmos furos no pescoço que haviam sido descritos nos programas de rádio. Eu vi com meus próprios olhos. Era difícil acreditar, mas todo mundo estava falando disso. De noite a gente ficou sentado em frente à televisão, assistindo às reportagens sobre os avistamentos. Uma criatura pequena andando ereta com espinhos nas costas, disseram-me as testemunhas. Alguns sabiam que era coisa de outro mundo, que aquilo não podia ser daqui, sabe? E é aí que os flashbacks começam a me perseguir. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. Já era tarde, devia estar perto da meia-noite, e eu estava deitado na minha cama. O vento soprava forte lá fora, e o barulho das folhas nas árvores criava uma sensação estranha, como se algo estivesse por perto. Foi quando ouvi o grito. Um grito sinistro que vinha do lado de fora, perto do curral onde mantínhamos algumas cabras. Saí correndo com o coração disparado, sem saber o que eu iria encontrar. Quando cheguei perto, vi uma das cabras caída no chão. Ela estava viva algumas horas antes. Eu tinha certeza disso. Mas agora, estava deitada, imóvel, com 2 buracos profundos no pescoço e sem uma gota de sangue no corpo. Esse foi o começo de uma série de noites sem sono. Eu não era o único. Todo o mundo na região estava preocupado, tentando descobrir o que estava acontecendo. Foi então que os relatos de outras partes começaram a chegar. Diziam que o chupacabra não estava apenas em Porto Rico. Ouvimos histórias de fazendas no México, com os mesmos sinais, animais mortos, drenados, e ninguém sabia explicar como ou porquê. Os dias passaram, mas o medo só aumentou. As pessoas se reuniram para discutir as novas ocorrências. As notícias se espalharam como fogo em palha seca. Cada novo relato parecia mais aterrorizante que o anterior. Um amigo meu, Ricardo, disse que tinha ouvido histórias de um grupo em Ciudad Juárez que estava realizando vigílias à noite, armados com paus e lanternas. Eles queriam pegar a criatura antes que ela atacasse de novo. Naquele verão, não conseguíamos dormir mais tranquilos. As noites eram longas e inquietas, e eu ficava com a orelha em pé, ouvindo os sons da floresta. Um dia, eu estava na mercearia da esquina, quando ouvi uma conversa entre alguns idosos. Um deles, o Sr. Manuelito, contou sobre um ataque em sua propriedade, bem na calada da noite. Ele falava de olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Observando-o, o jeito que ele descrevia, eu ainda consigo sentir o pavor em mim. Depois de ouvir essas histórias, não consegui mais ir ao curral sem olhar por cima do ombro. Comecei a guardar as cabras em um galpão fechado, só para me sentir um pouco mais seguro. Mas mesmo isso não parecia suficiente. No fundo, a incerteza me deixou em pânico. Essa sensação de vulnerabilidade só aumentava quando eu escutava as pessoas falando de outros avistamentos. A cada dia as histórias de ataque se tornavam mais intensas. Em uma noite, enquanto tentava descansar, fui acordado por um barulho. O som era diferente de tudo que eu já tinha ouvido, como um rosnado baixo, quase como se algo estivesse se aproximando da casa. Fui até a janela, mas a escuridão me cercava e não conseguia enxergar nada. O que quer que estivesse ali não se deixava ver. Aquela noite se arrastou. Não consigo dormir mais. A minha mente vagava, pensando em tudo o que tinha ouvido e visto.
Lembro-me de um artigo que li sobre um ataque no México, onde uma fazenda inteira havia sido dizimada. Não era só uma história, era realidade, e isso me aterrorizava. Quando finalmente amanheceu, decidi que eu preciso falar com alguém que pudesse entender o que estava acontecendo. Fui até a casa de Dona Clara, uma mulher idosa que sempre sabia das coisas. Ela me contou sobre a lenda que ouviu quando era jovem, uma história que contou de criaturas que vagavam à noite, sedentas por sangue. O chupa-cabra, meu filho, ela disse, é uma maldição que pode vir de muitos lugares. Ele pode ser a energia das almas perdidas. Suas palavras ficaram gravadas em minha mente. O que mais poderia haver por trás de tudo isso? O que se esconde nas sombras da noite? A ideia de que aquilo poderia ser algo sobrenatural me deixava em choque e, ao mesmo tempo, fazia sentido. Como explicar a ferocidade e o mistério em torno da criatura? Decidi então que primeiro me aprofundaria na história, pesquisando mais, falar com as pessoas que estavam dispostas a compartilhar suas experiências. Nas semanas seguintes fui atrás de relatos, vasculhei notícias antigas e fiquei sabendo de mais avistamentos, incluindo um caso em Porto Rico, onde um grupo de turistas foi atacado. Os testemunhos variaram, mas todos tinham uma coisa em comum: o medo. E assim, a investigação se tornou uma obsessão. Comecei a documentar tudo o que consegui encontrar, mapeando os locais dos avistamentos e tentando entender o padrão dos ataques. Mas à medida que me aprofundava, percebia que, em vez de respostas, estava apenas cavando mais perguntas. Naquelas noites de pesquisa, eu estava sentado em meu escritório, cercado por papéis e fotos, quando uma ideia me ocorreu. E se o chupa-cabra não fosse apenas uma criatura, mas um símbolo do medo coletivo que a população estava sentindo? O que nós tínhamos, afinal? A escassez de segurança, a incerteza do futuro. Ouvindo o rádio em um intervalo entre as notícias de mais ataques, uma voz familiar se fez ouvir. Era um locutor que falava com um tom alarmante sobre avistamentos de chupa-cabra na Venezuela. E o que mais pode acontecer? Pensei, enquanto a realidade parecia se desdobrar em torno de mim. O tempo passou e a tensão na comunidade se intensificou. As conversas nas mercearias e nas esquinas eram dominadas por relatos de avistamentos e ataques. Muitas pessoas se uniram em grupos de vigilância, prontos para enfrentar a criatura. Mas nada disso parecia engraçado. O clima era de medo. Eu mesmo sentia que o terror estava se infiltrando em cada aspecto da vida cotidiana. Numa noite especialmente silenciosa, enquanto eu revisava minhas anotações, ouvi um barulho vindo do lado de fora, um estalo, como se algo tivesse se movido no quintal. Meu coração disparou, e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Levantei-me, peguei uma lanterna e fui até a porta. O luar mal iluminava a trilha em frente à minha casa, e o frio cortante da noite parecia prometer algo sinistro. À medida que me aproximava da porta, a luz da lanterna tremulava e meus pés hesitavam. E se o chupa-cabra estivesse lá fora, esperando por mim? A ideia de confrontá-lo me amedrontou, mas a curiosidade e o medo não me deixaram recuar. Com um suspiro profundo, abri a porta lentamente e olhei para a escuridão. O silêncio era assustador. Respirei fundo, tentando enganar meu nervosismo, mas não consegui me afastar da sensação de que algo estava à espera. Foi então que vi uma sombra se mover rapidamente, perto da cerca. Fui tomado por uma mistura de terror e curiosidade. A lanterna iluminou a área e, por um instante, vi algo se confundir na paisagem. Não consegui identificar o que era, mas era algo pequeno, ágil, e se movia de maneira estranha. Não era um animal comum. Meus instintos gritaram para que eu voltasse, mas eu continuei parado, o coração batendo descontroladamente no peito. Antes que eu pudesse pensar em me salvar, a criatura se escondia na escuridão. Nos dias seguintes, as melhorias seriam planejadas. Mais relatos surgiram, e as pessoas ficaram cada vez mais assustadas. Fui até a casa de Dona Clara novamente, buscando respostas.
Ela me disse que a lenda do chupacabra é muito além do que eu imaginava. Às vezes, as lendas nascem de medos reais, ela disse, com um olhar sério. Esses medos podem se manifestar de formas que não entendemos. Eu estava expressando um entendimento maior sobre a criatura. Comecei a investigar fundo. Um dia, encontrei um artigo antigo sobre eventos semelhantes em outras partes da América Latina. Os relatos eram idênticos. Um predador ágil com características grotescas que aparecia e desaparecia sem deixar rastros. A sensação de estar em um grande mistério se intensificava. O que era o chupacabra? Era uma criatura real ou uma manifestação dos nossos piores medos? Uma noite, enquanto revisava os papéis, minha mente foi invadida por imagens de todos aqueles animais mortos, drenados de sangue. O horror começou a se transformar em uma obsessão. Uma semana depois, decidi que era hora de sair em busca de respostas. Em uma madrugada, enquanto a lua cheia iluminava o céu, peguei minha câmera e fui até uma área conhecida por avistamentos. O local estava deserto e o frio da noite parecia mais intenso. Sentia a adrenalina correndo nas veias enquanto me movia cuidadosamente pela vegetação. O silêncio era profundo, e a única coisa que eu podia ouvir era o meu próprio coração acelerado. Depois de um tempo eu me senti sendo observado. E foi quando eu ouvi um rosnado baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar nas sombras. O ar ao meu redor parecia congelar. Meu corpo estava paralisado. E a única coisa que consegui fazer foi focar a lente da câmera na direção do som. De repente, uma criatura surgiu. Era rápida e ágil, com olhos sofisticados que perfuram a escuridão. Não consegui discernir todos os detalhes, mas o que foi suficiente para eu gelar por dentro. Uma sombra disforme, com uma estrutura que desafiava a lógica, movendo-se como se fosse parte da própria noite. Meu instinto inteligente para que eu fugisse, mas eu estava hipnotizado. A criatura desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. Eu me levantei, tremendo. O que eu vi não parecia ser deste mundo. E ao mesmo tempo compreendi que o verdadeiro terror não era apenas a criatura em si, mas o que ela representava. O medo do desconhecido, a incerteza que pairava sobre nós. Naquela noite, voltei para casa com a câmera vazia, mas a mente cheia de perguntas. O que eu realmente tinha encontrado? Seria o chupacabra um símbolo das ansiedades e incertezas que nos cercavam? O que mais poderia estar escondido nas sombras, esperando para ser revelado? As noites continuaram a passar, e o mistério se aprofundou. À medida que as semanas se transformavam em meses, o medo de que antes dominava a cidade começou a se tornar parte do cotidiano. Eu ainda me senti compelido a investigar, mas o que uma vez pareceu uma busca por respostas agora se transformava em uma busca por entender a natureza do medo que nos envolve. Certa noite, após uma série de relatos de novos ataques, tomei a decisão de voltar ao local onde avistei a criatura. A lua cheia iluminava o céu novamente, e a brisa trazia consigo um ar pesado, como se a própria noite estivesse viva, sugerindo a revelação de seus segredos. Cheguei ao lugar e me senti no mesmo ponto onde testemunhei aquela figura sombria. Meus pensamentos estavam uma bagunça, repletos de incertezas e medos que não conseguia verbalizar. Fiquei lá, esperando, quando de repente ouvi o mesmo rosnado que havia escutado meses atrás. O som era mais próximo desta vez, mais claro, mais ameaçador. O coração disparou, e uma onda de adrenalina me tomou. Olhei ao redor, tentando ver de onde vinha o som, mas tudo estava envolto na escuridão. A tensão era palpável, e minha mente começou a rodar com visões dos ataques, dos animais encontrados mortos, do terror que invade nossa comunidade. E então, na penumbra, algo se mexeu. A criatura apareceu mais uma vez, e seus olhos brilharam intensamente, refletindo a luz da lua. O que eu vi era ainda mais aterrorizante do que antes.
Era como se eu estivesse diante de uma força primordial. Uma entidade que desafiava a própria lógica. Não era apenas uma criatura, mas um pesadelo que se tornasse realidade. Desta vez não consegui mover. Senti como se estivesse paralisado, preso em um espaço entre o terror e a curiosidade. E assim como antes, a criatura se aprofundou rapidamente, desaparecendo na escuridão. Mas algo mudou dentro de mim naquela noite. Eu percebi que o verdadeiro terror não era uma criatura em si, mas uma impotência que todos nós sentíamos diante do desconhecido. O chupacabra representava a dor, o desespero e a busca incessante pela segurança em um mundo que não nos garantia nada. Decidi voltar para casa. Comecei a escrever sobre tudo o que havia vivenciado, sobre como o medo moldou nossas vidas, e como a luta contra o desconhecido nunca terminaria. Eu queria que as pessoas soubessem que, embora o chupacabra fosse um símbolo de medo, também era um chamado à resistência, à unidade diante do terror. Nos dias que se seguiram, escrevi incansavelmente, tentando capturar cada detalhe, cada história, cada estamento. Mas enquanto escrevia, percebi que havia algo mais sombrio emparelhando sobre mim. Era como se a própria noite estivesse me observando, esperando. Os pesadelos passaram a assombrar minhas noites, e eu não conseguia escapar da sensação de que uma criatura, de alguma forma, estava se aproximando. Certa madrugada, enquanto eu me preparava para mais uma noite de vigilância e escrita, o que eu temia se concretizava. Ouvi uma mensagem baixa vinda de fora, e o mesmo rosnado que se tornara familiar ressoou na escuridão. Desta vez, não era só um som. Era uma presença. O medo tomou conta de mim. A ideia de que o chupacabra não era apenas um mito, mas um reflexo do que reside em nosso interior, começou a se solidificar. Levantei-me, mas não fui capaz de me mover. A criatura estava ali, diante de mim, e algo dentro de mim travou. O terror não era apenas pelo que se apresentava, mas pela realidade de que eu nunca poderia escapar da minha própria vulnerabilidade, dos meus próprios demônios. E enquanto a criatura avançava lentamente, os olhos vermelhos ardendo em fúria, percebi que a verdadeira batalha não era contra o chupacabra, mas contra o que ele simbolizava. O medo estava aqui, e agora era parte de mim. A escuridão me envolve, e a história que um dia eu esperava contar ao mundo ficou presa entre os gritos da noite e os ecos daquelas sombras. O chupacabra não era apenas um predador, era um espelho do que a vida pode se tornar quando deixamos que o medo nos consuma.